A inteiro grande salão caiu em silêncio. Não porque a música tinha parado, não porque alguém tinha desabado, mas porque alguém tinha apenas feito o impensável. No muito centro de Mansão Thornton, abaixo as cintilantes luzes de cristal, Camille Ashford, a linda noiva do o mais poderoso chefe da máfia em Chicago, levantou um navalha frio-dedo e apontou-o para um trêmulo garçom, pronta para demiti-lo no local à maneira ela tão frequentemente fazia. Tudo travou em lugar. A equipe de peso, os bartenders, os seguranças nas portas, mesmo o coordenador de evento parecia esquecer como respirar. Eles todos sabiam o que estava vindo. Camille sempre arruinava a vida de alguém quando seu temperamento inflamava. E esta noite ela estava zangada. Muito, muito zangada. Mas então, o que ninguém esperava aconteceu. Uma voz cortou através do silêncio. Não alto, não rude, mas firme, como um gentil rio que recusa mudar seu curso. Era Evelyn, a nova assistente de evento. Uma humilde garota, uma garota que tinha estado no trabalho por apenas 3 dias. Uma garota ninguém pensava ousaria mesmo levantar sua cabeça. Muito menos ousaria contradizer a noiva do chefe da máfia na frente de 300 poderosos convidados. Mas ela estava lá de pé, costa reta, recusando-se a ficar quieta. Cada olhar virou-se para ela. "O que você disse?" Camille sibilou, atordoada e tremendo de fúria. No entanto, Evelyn não recuou. Sua postura permaneceu firme. Seus olhos permaneceram respeitosos, mas inquebráveis. E então, sem ninguém perceber, Gabriel Thornton, ele mesmo, o homem que possuía este império, estava apenas fora na varanda. Entrando depois de terminar uma ligação telefônica, ele parou. Ele pegou a atenção no ar. Ele lentamente virou sua cabeça e ele viu tudo. Sua noiva estava tentando humilhar um homem trabalhador e uma jovem mulher estava de pé no caminho. Gabriel não se moveu, ele não falou, ele apenas assistiu. Seu coração começou a bater mais rápido porque algo dentro dele tinha começado a questionar tudo. E as próximas palavras, Camille gritou, abalou o inteiro festa. "Você está demitido. Arrume suas coisas e saia agora mesmo." Mas a voz de Evelyn não tremeu. "Senhora, por favor, me permita explicar o que realmente aconteceu." Aquele momento, apenas aquele único momento, mudaria tudo. E então um suspiro varreu através do salão porque algo ainda mais chocante tinha apenas acontecido. Alguém estava andando por trás de Gabriel. Alguém ninguém esperava lhe aparecer nesta festa. Alguém cuja presença transformaria esta noite em um dia de julgamento ninguém viu vindo. Se você quer saber quem é e o que acontece a seguir, por favor clique em curtir para apoiar o canal. Compartilhe este vídeo com aqueles que amam profundamente emocionais histórias. E não esqueça de se inscrever no canal para você não perder as melhores histórias. Era Nana Teresa, a avó de Gabriel Thornton, uma mulher de 78, seu puro branco prateado, cabelo preso em um coque apertado na parte de trás de seu pescoço, olhos afiados como uma navalha, e uma requintadamente esculpida bengala de carvalho em sua mão. Ela andou lentamente, ainda cada passo ecoou como um tambor de guerra através do silêncio do salão. Ninguém nesta sala ousou respirar muito forte porque todos sabiam exatamente quem Nana Teresa era. Ela era a única que tinha criado Gabriel depois de sua mãe morreu. Ela era a única pessoa neste mundo a quem Gabriel Thornton, o mais poderoso chefe da máfia em Chicago, respeitava com absoluta reverência. Quando ela falou, ele ouviu. Quando ela deu uma ordem, ele obedeceu, não por medo, mas por o mais profundo amor e respeito um neto poderia jamais dar à sua avó. E agora aquela poderosa mulher estava diretamente atrás de Gabriel, seus olhos fixos em Camille, como se ela pudesse ver direto através da alma da jovem mulher. Gabriel virou, um brilho de surpresa cruzando seu rosto. "Você veio." Nana Teresa não olhou para seu neto. Ela apenas deu um pequeno aceno,
Então continuou em direção ao centro do grande salão. A multidão automaticamente se afastou para cada lado como água se dividindo antes da proa de um navio. Ninguém ousou ficar em seu caminho. Ninguém ousou sussurrar. Havia apenas o constante toque de sua bengala contra o chão de mármore, compassando o ar dentro daquele silêncio sem fôlego. Camille estava rígida como se morta em seus pés. Sua mão estava ainda levantada, seu dedo ainda apontado para Henry, mas seu corpo inteiro parecia congelado sólido. Ela conhecia Nona Teresa. Ela a tinha encontrado 2 vezes antes, e ambas as vezes tinham sido breves, educados encontros, cuidadosamente arranjados, para Camille poder exibir a mais perfeita versão de sua gentil doçura. Mas isto era diferente. Desta vez, a mulher tinha aparecido sem aviso. Desta vez, ela tinha visto tudo. Nana Teresa parou 3 passos de Camille. Ela não disse uma palavra. Ela simplesmente estava lá olhando a jovem mulher de cima a baixo com olhos frios como gelo. Então ela lentamente virou para Henry, o homem que estava ainda tremendo de medo. Ela olhou para Evelyn, a jovem mulher de pé reta para trás com uma quase não natural calma. Finalmente, ela virou de volta para Camille e ela falou. Sua voz não era alta, mas no silêncio absoluto do quarto, cada sílaba soou como um sino. Então, esta é a futura noiva de meu neto. Não era uma pergunta. Era um julgamento. Camille engoliu. Sua garganta estava seca como um deserto. Ela tentou forçar um sorriso, mas seus lábios apenas tremeram em algo deformado e instável. Nana, ela chamou, sua voz um pouco mais alta que o usual. Eu não sabia que você estava vindo. Que maravilhosa surpresa. Nana Teresa não sorriu. Ela não acenou também. Ela apenas inclinou sua cabeça para um lado como se estudando um estranho inseto. Uma surpresa, ela disse lentamente. Eu não penso que sou a uma que está surpresa aqui. Eu penso que são os convidados nesta festa. Eles estão surpresos por testemunhar como você trata as pessoas que trabalham aqui. Camille ficou pálida. O sangue drenou de seu rosto tão rapidamente que era visível ao olho nu. Ela abriu sua boca para dizer algo, mas Nana Teresa levantou sua mão. Um pequeno gesto, mas suficiente para silenciar Camille de uma vez. Eu tenho visto tudo, criança, Nana Teresa disse, seu tom ainda calmo, como se ela estivesse falando sobre o clima. Eu vi você apontar sua mão na face de um homem sobre um pequeno erro. Eu vi você pronta para destruir a vida de alguém no piscar de um olho. E eu vi você de pé aqui na frente de 300 convidados, agindo como se você fosse a rainha deste lugar. Ela parou por um batimento. Mas você não é a rainha, Camille. Você é apenas uma convidada nesta casa. E convidados não têm o direito de demitir ninguém. Camille tremeu. Pela primeira vez em sua vida, ela não sabia o que dizer. Ela olhou para Gabriel, esperando que ele intercedesse e a defendesse. Mas Gabriel ficou em silêncio. Seus olhos não mais olhavam para ela com o amor que eles uma vez fizeram. Eles continham dúvida, desapontamento. O olhar de um homem que tem apenas visto algo, ele nunca queria acreditar era verdadeiro. O ar no grande salão estava tenso como uma corda prestes a estalar. Naquele pesado momento de silêncio, Henry de repente caiu de joelhos no chão. Seus joelhos atingiram o mármore com um seco, rachante som. Mas ele não se importou com a dor. Ele não se importou com os 300 pares de olhos fixos nele. Ele apenas sabia que estava prestes a perder tudo. Por favor, Henry disse, sua voz tremendo e estilhaçando como vidro. Por favor, me poupe desta vez. Minha filha, ela está no hospital. Ela tem apenas 12 anos de idade. Ela tem leucemia. Ele parou, tentando engolir o soluço que ameaçava subir em sua garganta. O médico disse que se nós não tivermos o dinheiro para a cirurgia este mês, ela não vai conseguir. Eu preciso deste emprego. Eu preciso de cada dólar que eu ganho. Por favor, eu estou implorando a você. Lágrimas escorrem pela envelhecida face do homem de 45 anos. As lágrimas de um pai desesperado.
As lágrimas de um homem disposto a render cada pedaço de dignidade apenas para salvar sua pequena garota. O salão inteiro ficou parado. 300 dos mais poderosos convidados de Chicago estavam imóveis como estátuas. Muitos deles eram chefes, empresários, políticos, pessoas acostumadas a sangue e lágrimas no submundo. Mas mesmo eles não puderam desviar o olhar disto. Um pai de joelhos implorando pela vida de sua criança. Evelyn estava a alguns passos de distância, seus olhos queimando. Ela olhou para Henry e viu a si mesma nele. Ela entendeu o desespero de assistir a pessoa que você ama mais sofrer sem dinheiro para tratamento. Ela entendeu a dor de alguém disposto a trocar tudo para salvar sua família, porque ela vivia dentro dessa dor cada único dia. Mas Camille não entendeu ou ela não quis. Camille estava lá olhando para Henry com olhos frios como gelo. Nem um brilho de sentimento, nem um traço de misericórdia, nem a menor hesitação. Sua face era ainda bonita, ainda perfeita, como uma escultura. Mas era a beleza da crueldade, a beleza de um coração que tinha se transformado em pedra muito tempo atrás. Sua filha está doente, Camille disse, sua voz leve, como se ela estivesse fazendo casual conversa. Então você deveria ter sido ainda mais cuidadoso no trabalho. Você derramou vinho em meu vestido. Este vestido custa 50 mil. Você sabe o que você apenas fez? Ela deu uma curta, zombeteira risada, um calafrio que rastejou sob a pele. Ou você quer que eu tire isso do seu contra-cheque? Oh, espere. Você não tem um contra-cheque mais, não é? Essas palavras foram como facas cravadas direto no coração de Henry. Ele curvou sua cabeça, seus ombros tremendo em ondas. Seus soluços sufocados ecoaram através do salão, cruz com dor e desesperança. Gabriel estava não longe, assistindo a tudo. E pela primeira vez em 3 anos de conhecer Camille, ele viu sua verdadeira face. Não a gentil, refinada mulher que ele pensava conhecer. Não a garota que sabia como sorrir na hora certa, falar no lugar certo e fazê-lo acreditar que ela era a mais perfeita mulher no mundo. Mas uma fria, implacável mulher disposta a esmagar outras pessoas sem o menor agitar de emoção. Ele lembrou empregados que tinham saído de repente sem dar uma razão. Ele lembrou o medo nos olhos das pessoas sempre que Camille entrava em um quarto. Ele lembrou sussurros apressados que morreram um instante ele apareceu. Todas aquelas peças espalhadas começaram a se encaixar juntas em sua mente. E a imagem que emergiu era nada como a que ele tinha querido ver. Nana Teresa permaneceu parada, observando. Ela não falou, mas seu olhar para Camille disse tudo. Era o olhar de total desapontamento, o olhar de alguém que tinha visto direto através da verdadeira natureza de outra pessoa. Gabriel se aproximou de Henry, ajudando-o a seus pés. Sua voz era baixa e firme. Você não será demitido. Henry levantou sua cabeça, olhos com bordas vermelhas olhando para ele em descrença. Camille estremeceu, virando-se para Gabriel com choque escrito em seu rosto. Mas Gabriel não olhou para ela. Ele apenas olhou para Henry e continuou. Sua filha será tratada. Eu cuidarei disso. Então ele virou para Camille. Seus olhos eram mais frios do que ela jamais tinha visto. Nós falaremos mais tarde. Camille abriu sua boca para dizer algo, mas naquele exato momento, o telefone em seu bolso começou a tocar. Um número desconhecido, e foi quando tudo começou a desabar. Mas este era apenas o começo, porque o segredo Camille estava escondendo era 1000 vezes mais escuro. 4 semanas antes, a vida de Gabriel Thornton tinha ainda sido perfeita. Ou pelo menos era o que ele acreditava. Gabriel Thornton, 36 anos de idade, o mais poderoso chefe da máfia em Chicago, o tipo de homem cujo nome sozinho poderia fazer o inteiro submundo curvar sua cabeça. Mas Gabriel não era como os outros chefes. Ele não construiu seu império sobre o sangue e as lágrimas dos inocentes. Ele o construiu sobre justiça, sobre lealdade, sobre uma inquebrável regra ele tinha aprendido de Nana Teresa. Nunca prejudicar pessoas que não merecem ser prejudicadas.
No submundo de Chicago, Gabriel era conhecido como um homem de honra. Ele protegia bairros pobres de traficantes de drogas. Ele ajudava famílias em dificuldade quando elas não tinham mais para onde recorrer. Ele punia aqueles que se aproveitavam dos fracos. E ele nunca permitiu ninguém em sua organização colocar uma mão em mulheres ou crianças. Isso era limpa e garganta, porque as pessoas o respeitavam, não por medo, mas porque ele tinha conquistado esse respeito. E ao lado daquele poderoso homem estava Camille Ashford, a mulher que ele tinha escolhido para andar com por o resto de sua vida. Gabriel conheceu Camille 3 anos atrás, em um evento de caridade. Ela era linda, ela era inteligente, e ela sabia como falar, como rir, como fazê-lo se sentir como o homem mais sortudo no mundo. Camille contou a ele sobre seu passado. Uma garota órfã, independente desde jovem idade, subindo do nada para se tornar uma bem-sucedida empresária. Gabriel admirava isso. Ele admirava sua resiliência. Ele acreditava que ela era a perfeita mulher para ele. Mas ele estava errado. Ele estava completamente errado porque Camille tinha duas faces. Quando Gabriel estava perto, ela era a viva imagem de gentileza. Ela sorria para a equipe. Ela perguntava pela saúde deles. Ela até lembrava os nomes dos filhos de cada pessoa. Mas quando Gabriel estava longe, Camille se tornou alguém completamente diferente. Ela gritava com empregados por os menores erros. Ela os humilhava na frente de seus colegas de trabalho. Ela ameaçou demiti-los por um olhar que ela não gostou. E ela fez tudo isso com um frio sorriso em seus lábios, como se machucar outras pessoas desse a ela algum estranho prazer particular. A equipe na propriedade Thornton vivia com medo. Eles não ousaram contar a Gabriel porque eles sabiam que Camille encontraria um jeito de puni-los. Eles não ousaram pedir demissão porque eles precisavam de dinheiro para alimentar suas famílias. Tudo que eles podiam fazer era cerrar os dentes, suportar isso e orar cada dia passaria sem desastre. Mas agora, de pé no grande salão da mansão Thornton, observando a maneira como Camille tratou Henry, Gabriel começou a lembrar tudo. Ele lembrou a empregada que tinha saído abruptamente 2 meses atrás sem explicar por quê. Ele lembrou o velho chefe que tinha servido sua família por 15 anos, de repente pedindo para transferir para outro lugar. Ele lembrou o medo nos olhos da equipe sempre que Camille entrava em um quarto. Olhos que ele tinha uma vez confundido com respeito. Mas não era respeito. Era terror. Puro terror. Gabriel sentiu seu peito apertar como se estivesse sendo esmagado. Ele tinha sido enganado. Por 3 anos, ele tinha vivido ao lado de uma mulher que ele não verdadeiramente conhecia. Ele tinha amado uma máscara. Ele tinha estado se preparando para casar com um fantasma. Seu olhar varreu através do salão e parou em seu mais confiável guarda-costas, Marco. O homem que o tinha seguido por 10 anos. Leal como uma sombra. Gabriel deu um menor aceno, sinalizando Marco para vir mais perto. Ele falou baixinho, sua voz fria como aço. Investigue-a. Tudo. Seu passado, seu presente, o que quer que ela esteja escondendo, eu quero saber tudo. Marco acenou sem uma palavra. Ele entendeu. Ele sempre entendeu. Gabriel virou de volta para Camille, que estava tentando recuperar sua compostura depois das palavras de Nana Teresa. Ela era ainda bonita, ainda sedutora, ainda impecável até cada detalhe. Mas Gabriel não podia ver aquela beleza mais. Tudo que ele via era engano. Tudo que ele via eram mentiras embrulhadas em elegantes disfarces. Tudo que ele via era uma estranha vestindo o vestido de sua noiva. E naquele momento, Gabriel se perguntou quanto mais havia sobre Camille que ele não sabia. Quantos segredos ela estava guardando. Quantas mentiras ele tinha acreditado. Ele não sabia que as respostas para essas perguntas viriam mais cedo do que ele pensava. E elas seriam mais brutais do que qualquer coisa que ele jamais tinha imaginado. Porque Gabriel não sabia que a mulher que ele confiava mais estava carregando um passado que poderia destruir tudo. 3 semanas antes, em uma amarga manhã de inverno, Evelyn Sinclair
Passou pelos portões da propriedade Thornton, com seu coração batendo em seu peito. Ela tinha 27 anos de idade, cabelo castanho escuro amarrado nitidamente para trás, olhos verdes brilhantes com esperança. Este era seu terceiro emprego em um único mês. Trabalho de assistente de evento na mansão do mais poderoso chefe da máfia em Chicago. O pagamento não era alto, mas era o suficiente para movê-la um pequeno passo mais perto de seu objetivo. E para Evelyn, cada centavo importava como ouro. A vida nunca tinha sido fácil para ela. Evelyn foi órfã aos 5 anos de idade. Um acidente de carro levou ambos, sua mãe e pai, em uma única noite de tempestade. Ela e sua irmã mais nova, Chloe, que tinha apenas 2 na época, foram enviadas para o orfanato de Santa Maria, nos arredores de Chicago. Pessoas disseram, um orfanato era um lugar que cuidava de crianças sem outro lugar para ir. Mas o de Santa Maria não era assim. O de Santa Maria era o inferno. Evelyn ainda lembrava as noites e ela ficava fraca de fome porque ela foi punida e negada comida. Ela ainda lembrava as chicotadas pelo crime de ousar chorar quando ela sentia a falta de sua mãe. Ela ainda lembrava a diretora com olhos frios como gelo e um perverso sorriso. A mulher que transformou a infância de Evelyn em uma cadeia de pesadelos sem fim. Mas a coisa mais dolorosa não eram as surras. A coisa mais dolorosa era que quando Evelyn tinha 10, Chloe foi adotada por outra família. Eles separaram as irmãs. Eles não deixaram Evelyn dizer adeus. Eles simplesmente chegaram, assinaram os papéis e levaram Chloe embora como se ela fosse nada mais que um objeto. Evelyn chorou por meses. Ela jurou que um dia ela encontraria sua irmã novamente. Não importa o que custasse. Aos 16, Evelyn fugiu do orfanato. Ela vagou pelas ruas de Chicago, pegando qualquer emprego que ela podia para sobreviver. Lavando pratos em restaurantes, limpando escritórios, distribuindo panfletos em esquinas, qualquer coisa que pudesse render a ela alguns dólares para comprar comida e alugar um minúsculo canto em um apartamento de favela. Ela não tinha diploma nem família, nada além de suas mãos e uma vontade de ferro. Mas ela sobreviveu, ela lutou, ela esperou. E então, 2 anos atrás, um milagre aconteceu. Evelyn encontrou Chloe novamente. Sua irmã, agora com 22, estava vivendo em um pequeno apartamento depois que sua família adotiva faliu e a abandonou. Mas a alegria do reencontro foi rapidamente sombreada por terríveis notícias. Chloe tinha uma condição cardíaca congênita. Ela precisava de cirurgia. O custo era $200.000, um número chocante para 2 garotas órfãs com nada em suas mãos. Desse dia em diante, Evelyn trabalhou sem parar. 3 empregos de uma vez, 16 horas por dia, 7 dias por semana. Ela não tinha dias de folga, nem tempo para si mesma, apenas um objetivo: ganhar dinheiro suficiente para salvar sua irmã. E o emprego na propriedade Thornton era parte daquele plano. Em seu primeiro dia, uma empregada mais velha puxou Evelyn para um canto. Era uma mulher de meia-idade com olhos cansados e um sussurro preocupado. Escute, garota, a mulher disse, seu olhar se movendo ao redor como se ela temesse que alguém pudesse estar ouvindo. Eu vou te dar um pedaço de conselho. Fique longe da senhorita Camille. Evelyn franziu a testa. Quem é a senhorita Camille? A mulher suspirou. A noiva do chefe. Ela parece bonita e doce. Mas não deixe isso te enganar. Quando o chefe não está por perto, ela é um diabo. A mulher agarrou a mão de Evelyn firmemente. Nunca discuta com ela. Nunca olhe para ela direto nos olhos. Nunca faça nada que a faça notar você. Se você fizer, você vai se arrepender. Evelyn acenou, mas ela não estava com medo. Ela tinha vivido através do inferno de casamentos de rua. Ela tinha vivido através de dias de fome nas ruas. Ela tinha enfrentado o pior que este mundo poderia lançar contra ela. Uma mulher rica que gostava de intimidar pessoas não poderia ser mais assustadora do que o que ela já tinha sobrevivido. Naquela noite, Evelyn retornou para o deteriorado pequeno apartamento nas favelas de South Chicago. O apartamento era um único quarto com paredes manchadas por umidade
e uma janela que não fechava completamente. Mas era seu lar, o lugar onde ela e Chloe ainda tinham uma a outra. Chloe estava deitada na estreita cama empurrada para o canto. Sua irmã tinha 24, magra e pálida, lábios sem cor de anemia. A condição cardíaca estava piorando. O médico disse que ela precisava de cirurgia dentro de 6 meses. Senão, seu coração não aguentaria. Você voltou, Chloe disse fracamente, tentando sorrir. Como está o novo emprego? Evelyn sentou ao lado da cama e pegou a mão gelada de Chloe na sua. É bom. O pagamento é melhor do que eu esperava. Ela mentiu, ela sempre mentia, para que sua irmã não se preocupasse. Chloe olhou para ela, olhos cheios de tranquila tristeza. Você trabalha demais. Você ficou mais magra. Evelyn balançou sua cabeça e sorriu. Eu estou bem. Eu sou forte. Depois que Chloe adormeceu, Evelyn pegou seu livro de poupança e olhou para o número. $15.000. Isso era tudo que ela tinha depois de 2 anos de trabalhar até o osso. 15 mil de $200.000. Ela ainda estava curta. 185 mil. Um número esmagador. Uma montanha que ela não conseguia escalar. Lágrimas escorregaram pelas bochechas de Evelyn. Ela colocou o livro para baixo e virou para olhar sua irmã dormindo. Chloe parecia tão pacífica, tão inocente, tão merecedora de vida. Evelyn ajoelhou-se ao lado da cama, agarrou a mão de Chloe e sussurrou, voz quebrando mais firme com resolução. Eu te salvarei, não importa o quê. Eu juro que te salvarei. Ela não sabia como ela faria isso. Ela não sabia de onde um milagre viria. Ela apenas sabia que ela não desistiria. Não nunca. Evelyn não sabia que em apenas algumas semanas ela estaria de pé diante de uma escolha que poderia mudar o destino de ambas as irmãs. De volta na festa de aniversário dentro da propriedade Thornton, o ar estava ainda tão apertado que parecia difícil respirar depois do que tinha acabado de acontecer. Henry tinha sido levado para fora para se acalmar. Nana Teresa permaneceu onde ela estava, como uma imponente estátua, seus olhos nunca deixando Camille por nenhum segundo. Gabriel estava a alguns passos de sua noiva. No entanto, aquela distância agora parecia um abismo que ninguém podia cruzar. Evelyn recuou silenciosamente, misturando-se na equipe pressionada ao longo da parede. Ela não queria atrair mais atenção. Ela apenas queria que esta noite terminasse rapidamente para ela poder ir para casa para Chloe. Camille tentou recompor-se. Ela alisou seu cabelo, forçou um sorriso frágil em direção aos convidados ao redor dela. Foi apenas um pequeno mal-entendido, ela disse, sua voz mais alta que o usual, carregando o pânico que ela estava tentando esconder. Vamos continuar a festa. Mas ninguém respondeu. 300 convidados estavam imóveis como figuras esculpidas, seus olhos ainda presos em Camille com curiosidade, suspeita e até desprezo. Eles tinham visto sua verdadeira face. Eles tinham assistido à crueldade que ela tinha mostrado a um pobre homem. Nenhum sorriso podia apagar isso. Justo então, o telefone no bolso de Camille começou a tocar. O som cortou através do silêncio do salão, estridente e chocante, como um sino de alarme no meio da noite. Camille estremeceu. Ela puxou o telefone e olhou para a tela. Um número desconhecido. Ela pretendia recusar a chamada, mas algo a fez hesitar. Talvez fosse instinto. Talvez fosse o vago medo começando a rastejar de o fundo de seu coração. Ela pressionou para atender. Alô? Ela disse, sua voz ainda envolvida em uma calma que ela estava fingindo. Uma voz de homem veio através da linha, fria como gelo, lenta como uma sentença de morte sendo lida em voz alta. A justiça finalmente te encontrou, Victoria. Camille ficou rígida, seu rosto drenado em um instante. Seus olhos arregalaram-se em horror. Sua mão começou a tremer tão mal, ela quase deixou cair o telefone. Victoria. Alguém tinha apenas a chamado por aquele nome. O nome que ela tinha enterrado por 5 anos. O nome que ela tinha acreditado ninguém jamais lembraria novamente. Seu verdadeiro nome. Quem é você? Camille sussurrou no telefone.
Sua voz tremendo além de seu controle. O que você quer? Mas na outra ponta havia apenas uma risada zombeteira, uma risada que era fria, amarga, encharcada em ódio. Então a chamada terminou. Camila estava lá ainda segurando o telefone, seu rosto branco como papel. Ela não conseguia se mover. Ela não conseguia pensar. Ela apenas sabia que o passado que ela tinha tentado superar finalmente a tinha pego. Gabriel assistiu a tudo. Ele viu a mudança no rosto de Camille. Ele viu puro medo em seus olhos. Ele viu sua mão tremendo como uma folha em uma tempestade. E ele sabia que aquela chamada não tinha sido comum. Vitória. Ele tinha ouvido aquele nome. O nome que o homem do outro lado tinha usado para Camille. Mas sua Camille era Camille Ashford, não Vitória. Então quem era Vitória? A testa de Nana Teresa franziu também. Ela tinha vivido tempo suficiente para reconhecer quando alguém estava escondendo algo, e a mulher de pé diante dela estava claramente escondendo um enorme segredo. A sala começou a murmurar. Sussurros se espalharam como ondulações através de um lago. O que acabou de acontecer? Quem a chamou? Por que ela está tão aterrorizada? Camille podia sentir centenas de olhos fixos nela. Ela podia sentir a suspeita engrossando o ar. Ela sabia que tinha que fazer algo, dizer algo, assumir o controle antes que tudo escorregasse de suas mãos. Mas antes que ela pudesse mesmo abrir sua boca, o telefone em sua mão vibrou novamente. Uma mensagem de texto. Camille olhou para a tela do telefone. Uma mensagem do mesmo número desconhecido. Ela não queria lê-lo. Ela não ousou lê-lo. Mas seus olhos foram puxados para as palavras brilhando no display brilhante. Você pensa que correr para Chicago significa que você escapou? Eu estou aqui agora. Boston não esqueceu você. O telefone escorregou da mão de Camille. Ele atingiu o chão de mármore com um seco, rachante som que ecoou através do silêncio do salão. Camille estava lá, tremendo toda como uma folha em uma tempestade. Sua face era branca como papel. Seus lábios se moveram, mas nenhum som saiu. Boston. O nome a atingiu como uma lâmina através do coração. Boston, o lugar que ela tinha tentado esquecer por 5 anos. Boston, o lugar que continha o maior pecado de sua vida. Todos no salão viram o telefone cair. Todos viram o pânico no rosto de Camille. Os murmúrios ficaram mais altos, olhos cheios de curiosidade, suspeita e ansiosa antecipação para o que quer que estava prestes a acontecer a seguir. Gabriel deu um passo à frente, curvou-se e pegou o telefone. Camille queria detê-lo. Ela queria arrancá-lo de volta de sua mão, mas seus pés pareciam pregados ao chão. Ela não conseguia se mover. Ela podia apenas estar lá e assistir Gabriel ler a mensagem na tela. O tempo parecia parar. Gabriel leu cada palavra lentamente. Sua face não mostrou nada, mas limpa a garganta, seus olhos escureceram como um céu reunindo tempestade. Quando ele levantou sua cabeça para olhar para Camille, aquele olhar era mais frio do que qualquer coisa que ela jamais tinha visto. Camille, Gabriel disse, sua voz baixa e sólida, como o martelo de um juiz batendo na bancada. O que aconteceu em Boston? Camille abriu sua boca. Ela queria dizer algo. Ela queria explicar. Ela queria inventar uma história perfeita, à maneira ela tinha feito por anos. Mas nenhuma palavra veio. O medo tinha se fechado em torno de sua garganta. O medo tinha roubado cada frase que ela jamais tinha preparado. Gabriel deu um passo mais perto por um passo. Seus olhos a cortaram como um feixe. Eu te perguntarei novamente, ele disse, cada palavra clara e afiada. O que aconteceu em Boston e quem é Victoria? Camille estremeceu ao nome. Victoria. Gabriel tinha ouvido. Ele tinha ouvido o homem chamá-la por seu verdadeiro nome. Ela não tinha mais onde negá-lo. Nenhuma mentira restava que pudesse cobri-lo. Ele. Camille gaguejou, sua voz tremendo em algo patético.
Ele é apenas um homem louco. Eu não o conheço. Eu juro que não sei quem ele é. Gabriel olhou para ela. Ele olhou para o frenético mover de seus olhos aterrorizados. Ele olhou para a tensão torcendo seu rosto. Ele olhou para tudo que ela era. E ele sabia. Ele sabia que ela estava mentindo a maneira ela tinha estado mentindo para ele por quem sabia quanto tempo. Nana Teresa se aproximou do lado de Gabriel. Ela não falou. Ela apenas estava lá, seus olhos em Camille, desapontamento e desprezo claros e inegáveis. Sua presença era um lembrete que Camille não estava enfrentando Gabriel sozinho. Ela estava enfrentando a inteira família Thornton. Evelyn estava no canto silenciosamente observando a tudo. Ela não entendia o que estava acontecendo. Ela não sabia o que Boston significava. Ela não sabia quem Victoria era. Mas ela podia sentir isso profundo em seus ossos que esta noite não terminaria gentilmente. Esta noite seria a noite muitas coisas desabaram. 300 convidados estavam parados como estátuas, olhos travados no drama se desenrolando diante deles. Ninguém ousou falar. Ninguém ousou intervir. Eles podiam apenas estar lá e esperar. Esperar pela verdade ser revelada. Esperar pela máscara de Camille Ashford cair. E Camille sabia que ela não tinha muito tempo sobrando. Ela tinha que fazer algo, qualquer coisa, para salvar a si mesma. Camille sabia que ela estava encurralada. Ela sabia que Gabriel estava duvidando dela. Ela sabia que Nana Teresa estava olhando para ela com desprezo indisfarçado. Ela sabia que 300 convidados estavam esperando por ela para desmoronar. Mas Camille não era o tipo de mulher que desmoronava facilmente. Ela tinha sobrevivido os últimos 5 anos mentindo, enganando e jogando a culpa em outras pessoas. Ela não ia parar agora. Não quando ela podia ainda lutar. E a única arma que ela tinha sobrando em suas mãos era ataque. Os olhos de Camille varreram a sala, procurando por um alvo, um sacrifício, alguém para levar o golpe em seu lugar. E seu olhar pousou em Evelyn, a jovem mulher de pé no canto, quieta e humilde como sempre. Ela, Camille pensou, ela é a que começou tudo isso. Ela é a que ousou me responder na frente de todos. Ela é o elo mais fraco nesta sala. E Camille ia esmagá-la. É ela! Camille gritou, seu dedo esfaqueando direto em direção a Evelyn como uma faca. Ela é a uma por trás de tudo isso. O salão inteiro estremeceu, cada cabeça virou em direção a Evelyn, que estava congelada em choque. Camille caminhou em direção a ela, seu rosto torcido com raiva e pânico. Ela é uma espiã, Camille gritou, sua voz estridente ecoando através do grande salão. Alguém a plantou aqui para me arruinar. Ela é a que contatou aquele homem que ligou. Ela é a que armou tudo para me destruir. Murmúrios surgiram em todos os lugares. Convidados olharam uns para os outros, então para Evelyn, então de volta para Camille. Eles não sabiam em quem acreditar. Eles não sabiam o que era verdadeiro. Eles apenas sabiam que o drama esta noite estava se tornando mais intenso a cada segundo. Evelyn estava lá, sentindo centenas de olhos a perfurar como agulhas. Ela sentiu as suspeitas se espalhando pelo ar. Ela sentiu a si mesma sendo transformada na bode expiatório para um crime que ela não tinha cometido. Mas Evelyn não estava com medo. Ela tinha vivido através de muita injustiça para ter medo agora. Ela tinha sido culpada muitas vezes no orfanato para entrar em pânico com falsas acusações. Ela apenas precisava falar a verdade. A verdade a protegeria. Evelyn levantou sua cabeça e olhou direto nos olhos de Camille. Seus olhos verdes eram calmos e claros, como um lago sem ondulações. Senhora, Evelyn disse, sua voz gentil mas firme. Eu tenho apenas trabalhado aqui por 3 dias. Ela pausou, deixando suas palavras afundar na mente de todos. 3 dias? Eu não sei nada sobre Boston. Eu não sei nada sobre aquela ligação telefônica. Eu nem sabia quem você era até eu andar nesta propriedade. Camille cerrou sua mandíbula. Ela está mentindo, Camille gritou. Ela está mentindo para todos vocês.
Não acreditem nela. Mas Evelyn não estremeceu. Ela simplesmente estava lá, costas retas, queixo levantado, olhos para frente. Ela não precisava justificar-se mais. Ela não precisava implorar a ninguém para confiar nela. A verdade estava lá, clara e simples. 3 dias. Ninguém podia arranjar uma complexa conspiração como aquela em 3 dias. Gabriel estava entre as duas mulheres, observando a tudo. Ele olhou para Camille em pânico, gritando, jogando a culpa em todas as direções como um animal encurralado sem saída. Então ele olhou para Evelyn, de pé calma, enfrentando cada acusação com uma compostura que era quase inacreditável. Um lado era caos, o outro era quietude. Um lado era culpa sem fundamento. O outro era simples, clara verdade. Gabriel não precisou de muito para saber quem estava mentindo. Ele tinha vivido no submundo tempo suficiente para distinguir o torto do reto com um único olhar. E os olhos de Camille agora continham o terror de alguém prestes a ser exposto. Os olhos de Evelyn, por outro lado, eram claros, como alguém com nada a esconder. Basta, Gabriel disse, sua voz não alta, mas forte o suficiente para silenciar o salão inteiro. Camille parou de gritar. Evelyn não se moveu. 300 convidados prenderam a respiração. Gabriel virou para Camille. Seus olhos eram frios como aço. Você não culpará mais ninguém, ele disse lentamente. Cada palavra pesada como pedra. Agora você responderá a minha pergunta. Boston Victoria, qual é a verdade? Gabriel levantou uma mão em um sinal. Um pequeno gesto, mas todos no grande salão entenderam o que significava. De uma vez, pesados passos soaram de cada direção. Os homens de segurança internos pretos se moveram rápido e preciso, como máquinas seguindo um programa. Eles bateram cada porta. O frio tinido de fechaduras de metal ecoou enquanto elas se encaixavam no lugar. Ninguém sai, Gabriel disse, sua voz baixa e gelada. Não até eu dizer. 300 convidados estavam congelados. Eles eram as pessoas mais poderosas em Chicago. Chefes, empresários, políticos, pessoas acostumadas a dar ordens e ver outros obedecerem. Mas nesta sala, na frente de Gabriel Thornton, eles eram apenas convidados. E quando o mestre do Império Thornton falou, ninguém ousou desafiá-lo. Camille olhou ao redor em desespero. Ela viu as portas trancadas firmemente. Ela viu guardas postados em cada saída. Ela viu faces desconhecidas olhando para ela com curiosidade e desprezo. Não havia saída. Nenhuma estrada restava para correr. Gabriel andou em direção a ela. Cada passo atingiu o mármore em um ritmo constante, como uma contagem regressiva para uma explosão. Ele parou menos de um único passo de distância, seu olhar fixo no dela, afiado o suficiente para cortar direto através dela. Camille queria recuar. Ela queria fugir daqueles olhos, mas seus pés pareciam pregados ao chão. Ela não conseguia se mover. Ela podia apenas estar lá, tremendo como um pequeno animal diante de um caçador. Diga-me, Gabriel disse, sua voz lenta e precisa, cada palavra esculpida limpa. Quem é Vitória? Camille abriu sua boca, mas nenhum som saiu. O que aconteceu em Boston? Ela gaguejou, procurando por uma mentira, uma história, qualquer coisa que pudesse tirá-la disso. Mas sua mente estava vazia. O medo tinha congelado cada pensamento. Fale! Gabriel pressionou, sua voz caindo em algo que soava como o rugido de um leão. Agora mesmo, cada palavra caiu como um golpe de martelo. Cada palavra como uma sentença sendo pronunciada. Camille sentiu seus joelhos fraquejar. Ela sentiu seu corpo inteiro desabando de dentro. Ela tinha passado 5 anos construindo uma nova vida. 5 anos enterrando seu passado. 5 anos tornando-se Camille Ashford, a perfeita mulher ao lado do mais poderoso chefe da máfia em Chicago. E agora estava tudo prestes a se despedaçar. Em uma única noite, por causa de uma ligação telefônica,
Por causa de uma mensagem de texto, Nana Teresa estava a alguns passos de distância, observando em silêncio. Ela não disse uma palavra. Ela não interveio. Ela simplesmente estava lá como uma juíza, esperando pela acusada confessar seus crimes. Seus olhos eram frios e afiados como uma navalha, não perdendo nada no rosto de Camille. Evelyn permaneceu no canto, quieta como uma sombra. Ela não entendia tudo o que estava acontecendo. Ela não sabia que segredo Camille estava escondendo, mas ela podia sentir que a verdade estava prestes a vir à tona. E essa verdade seria mais horripilante do que qualquer um poderia imaginar. Gabriel ficou onde ele estava, esperando. Ele não empurrou novamente. Ele não precisava. Seu silêncio era mais aterrorizante do que qualquer ameaça. Ele se fechou em torno de Camille como uma gaiola invisível, apertando até ela mal conseguir respirar. Camille olhou ao redor mais uma vez, procurando por ajuda, procurando por alguém que a apoiaria, mas não havia ninguém. As pessoas que ela pensava serem amigos viraram seus rostos para longe. As pessoas que ela tinha adulado olharam para ela com olhos desconhecidos. Ela estava completamente sozinha. Lágrimas começaram a escorregar pelas bochechas de Camille. Não lágrimas de remorso, lágrimas de desespero. As lágrimas de alguém que sabe que perdeu. Por favor, Camille sussurrou, sua voz tremendo e quebrando. Não aqui, não na frente de todos. Gabriel não se moveu. Aqui, ele disse, sua voz não deixando espaço para negociação. Na frente de todos. Agora mesmo. Camille entendeu que ela não tinha outra escolha. Ela tinha que contar a verdade. Mesmo que aquela verdade a destruísse, Camille desabou. Seus joelhos atingiram o mármore com um som que deveria ter doído. Mas ela não conseguia sentir mais nada. Ela não tinha a força para ficar de pé. Ela não tinha a força para fingir. Ela não tinha a força para continuar lutando uma batalha que ela sabia que tinha perdido muito tempo atrás. Tudo bem, Camille sussurrou, sua voz rouca e estilhaçada como vidro. Eu falarei. Eu te contarei tudo. Gabriel estava lá olhando para a mulher ajoelhada a seus pés. Ele não disse uma palavra. Ele apenas esperou. O salão inteiro esperou. 300 pessoas prenderam a respiração, esforçando-se para pegar cada palavra prestes a cair da boca da mulher que tinha uma vez sido considerada perfeita. A voz de Camille tremeu enquanto ela começou. Meu verdadeiro nome não é Camille Ashford. Ela levantou sua cabeça para olhar para Gabriel, seus olhos cheios de lágrimas e desespero. Meu verdadeiro nome é Victoria. Victoria Ashford. Uma onda de murmúrios rolou através do salão. Victoria Ashford, não Camille. Tinha tudo sido um falso nome, uma capa, uma mentira esticada através de anos. Gabriel não falou. Seu rosto permaneceu frio como pedra, mas em seus olhos algo tinha acabado de morrer. Confiança, amor, tudo que ele tinha jamais dado a esta mulher. Camille, ou melhor, Victoria, continuou. Cada palavra parecia arrastada da parte mais profunda do inferno que ela tinha tentado enterrar por 5 anos. 5 anos atrás, eu vivi em Boston. Eu trabalhei para uma grande firma financeira. Eu era uma assistente para o conselho executivo. Ela pausou, engolindo como se as próximas palavras fossem muito pesadas para falar. Eu desviei dinheiro da empresa. 2 milhões de euros. Um suspiro varreu através do salão. 2 milhões de reais. Um número chocante. Um crime que parecia imperdoável. Mas essa não era a pior parte. A pior parte era o que Victoria tinha feito para encobrir. Quando a empresa descobriu o dinheiro faltando, Victoria continuou, sua voz agora mal mais que um sussurro cheio de vergonha. Eu culpei alguém mais, o diretor financeiro. Seu nome era Richard Donovan. Ela fechou seus olhos como se ela não pudesse suportar enfrentar o que ela estava prestes a dizer. Ele era um bom homem. Ele confiou em mim. Ele me tratou como uma pequena irmã. E eu fabriquei evidências para incriminá-lo. Eu menti para a polícia. Eu dei falso testemunho no tribunal. Eu destruí sua vida.
Lágrimas escorriam pelas bochechas de Victoria. Ele foi demitido. Ele foi rotulado como ladrão. Sua esposa partiu, levando sua criança. Ele perdeu tudo: sua casa, sua família, sua honra, tudo. Por minha causa, ela curvou sua cabeça, seus ombros tremendo com soluços. Eu sabia que ele era inocente. Eu sabia que eu estava arruinando um bom homem. Mas eu não parei. Eu estava muito assustada, muito covarde. Eu apenas pensei em mim mesma. O salão estava silencioso como papel. Ninguém disse uma palavra. Ninguém se moveu. Eles apenas estavam lá, atordoados pelo que eles tinham acabado de ouvir. A bonita, charmosa, perfeita mulher que eles tinham admirado era uma fraude, uma ladra. Alguém que tinha arruinado uma vida inocente para salvar a sua própria. Depois que tudo se acalmou, Victoria continuou. Sua voz vazia agora, como um corpo sem alma. Eu peguei o dinheiro que roubei e corri para Chicago. Eu passei 2 anos cuidadosamente limpando meus rastros e construindo uma falsa reputação antes de me tornar Camille Ashford, uma garota órfã que tinha se construído do nada. Ela soltou uma risada amarga. Era tudo mentira. Cada única palavra. Eu não construí nada. Eu construí minha nova vida com dinheiro roubado, com as lágrimas de outra pessoa, com o sofrimento de um homem inocente. Gabriel estava como se virado em pedra. Ele não podia acreditar no que ele apenas ouviu. A mulher que ele amava, a mulher que ele tinha planejado casar, a mulher que ele tinha confiado mais do que qualquer um no mundo. Tinha tudo sido uma peça, uma performance impecável que tinha durado 3 anos. Você me disse que construiu sua carreira com suas próprias mãos. Gabriel disse, sua voz baixa e pesada, como se cada palavra fosse uma laje de pedra pressionando para baixo em seu peito. Você disse que admirava a justiça. Você disse que odiava pessoas que intimidam os fracos. Ele olhou para Victoria, seus olhos tão frios que ela estremeceu. Mas você é a valentona. Você é a que pisou nos inocentes. Você é tudo o que você disse que odiava. Victoria não conseguiu responder. Ela podia apenas se ajoelhar ali, chorando, tomando cada acusação como chicotadas através de sua alma. E naquele exato momento, as grandes portas do salão voaram abertas com um estrondo estrondoso. Luz do corredor de fora derramou-se, iluminando a figura de um homem de pé no limiar. Aproveitando-se do caos na entrada de serviço durante a troca de turno, e auxiliado por uma porta deixada momentaneamente entreaberta por um membro da equipe distraído, o homem tinha conseguido passar pelo perímetro externo. Todos viraram para olhar, e o que eles viram prendeu seus olhos, não querendo soltar. Ele era um homem de cerca de 55. Seu cabelo era branco, selvagem e emaranhado, como se ele não tivesse visto um pente em meses. Seu rosto era magro, maçãs do rosto salientes afiadas, pele enrugada e cinzenta, como alguém que tinha carregado muito sofrimento por muito tempo. Ele vestia um velho terno gasto, do tipo que poderia uma vez ter pertencido a um bem-sucedido empresário. Mas agora estava desbotado, desfiado nos punhos e ombros. Seus sapatos de couro estavam rachados e revestidos com poeira da estrada. Mas a coisa mais assustadora não era sua aparência arruinada. A coisa mais assustadora eram seus olhos, injetados, selvagens, cheios de ódio e dor, armazenados através de anos. Eles eram os olhos de um homem que tinha perdido tudo. Os olhos de um homem empurrado para o fundo de um abismo. Os olhos de alguém que tinha passado sua vida inteira procurando por justiça. 2 guardas avançaram de uma vez, movendo-se para bloquear o estranho. Mas Gabriel levantou uma mão, sinalizando-os para parar. Ele queria saber quem este homem era. Ele queria saber por que ele tinha aparecido neste exato momento. E no fundo, ele já tinha um sentimento que ele sabe a resposta. O homem andou para dentro do salão, cada passo pesado, como se ele carregasse o peso do mundo em seus ombros. Ele olhou ao redor, olhos injetados varrendo através de faces desconhecidas. Ele estava procurando por alguém.
Ele estava procurando pela pessoa que tinha destruído sua vida. Onde está ela? O homem rosnou, sua voz tremendo com emoção. Onde está a Victoria Ashford? O nome atingiu como um raio em um céu claro. Victoria Ashford. O nome Camille tinha acabado de confessar era o seu verdadeiro. O nome que ela tinha enterrado por 5 anos. O nome que tinha retornado agora para cobrar sua dívida. Camille, não. Victoria viu o homem e ela gritou. Um grito de puro terror rasgando o ar, ecoando através do salão. O grito de alguém que tinha acabado de ver um fantasma do passado. O grito de alguém que sabia que o julgamento tinha finalmente chegado. Não! Victoria gritou, tropeçando para trás como se tentando escapar de um pesadelo. Não, não pode ser. Não você. O homem parou. Seus olhos travaram em Victoria, e naquele momento todos no salão podiam sentir o furioso ódio queimando dentro de seu olhar. Era o ódio de 5 anos de sofrimento, 5 anos de perda, 5 anos de ser incriminado enquanto ninguém acreditava nele. Victoria Ashford, o homem disse, sua voz agora terrivelmente calma. Eu finalmente te encontrei. Gabriel olhou para o homem, então para Victoria. Ele não precisou perguntar para saber quem este era. Ele tinha ouvido a história da própria boca de Victoria apenas minutos atrás. O homem quebrado de pé diante dele era Richard Donovan. O diretor financeiro Victoria tinha incriminado 5 anos antes. O homem que tinha perdido seu emprego, perdido sua esposa, perdido seu filho, perdido tudo por causa de uma mentira da mulher ajoelhada no chão. Richard moveu-se em direção à Victoria, passo a passo, lento, mas cheio de ameaça. Victoria recuou até sua espinha atingir a parede. Ela não tinha mais para onde correr. 5 anos, Richard disse, sua voz densa com luto. 5 anos eu procurei por você. 5 anos eu vivi no inferno por sua causa. 5 anos eu perdi tudo por sua causa. Ele parou a alguns passos de Victoria, seus olhos embaçando com lágrimas. Mas ele não estava chorando de tristeza. Ele estava chorando porque finalmente, depois de todos aqueles anos de sofrimento, ele tinha encontrado a que tinha destruído sua vida. Você sabe como eu tenho vivido? Richard perguntou, sua voz se desfazendo. Você sabe? Victoria não respondeu. Ela podia apenas chorar e tremer como uma folha em uma tempestade. Richard estava lá, olhando para Victoria com olhos injetados de noites sem dormir e anos de sofrimento. Ele puxou um longo fôlego como se tentando segurar a onda de emoção fervendo em seu peito. Então ele começou a falar para contar a ele sobre o inferno que ele tinha vivido por os últimos 5 anos. Quando você me incriminou, Richard disse, sua voz tremendo, mas cada palavra clara. Eu não acreditei. Eu pensei que a verdade viria à tona. Eu pensei que a justiça estaria do meu lado. Mas não estava. Você forjou a evidência muito perfeitamente. Você mentiu muito convincentemente. E eu, um homem de 50 com 30 anos de trabalho honesto atrás de mim, fui condenado como um ladrão. Ele pausou, engolindo com dificuldade. Eu fui demitido imediatamente. Ninguém queria ouvir minha explicação. Ninguém queria acreditar que eu era inocente. Eu me tornei um pária da noite para o dia. 30 anos de dedicação. 30 anos de construir meu nome. Tudo isso virou fumaça por causa de uma mentira sua. Victoria soluçou. Mas Richard não parou. Ele precisava dizer. Ele precisava que o mundo soubesse o que ele tinha suportado. Minha esposa, Richard continuou, sua voz quebrando quando ele alcançou sua família. Ela não acreditou em mim. Depois de 25 anos juntos. E ela olhou para mim como se eu fosse um estranho. Ela disse que não podia viver com um ladrão. Ela pegou nossa filha e partiu. Lágrimas começaram a escorregar pelas bochechas de Richard. Minha filha, ela tinha apenas 15 quando aconteceu. Ela era meu orgulho. Ela era a razão pela qual eu me levantava toda manhã e ia trabalhar. E um dia ela olhou para mim com olhos cheios de desapontamento e disse que ela tinha vergonha de ter um pai como eu. Sua garganta apertou. Esse foi o dia que meu coração morreu. O salão estava silencioso como papel.
300 convidados estavam congelados e muitos deles estavam chorando enquanto eles ouviam a história de Richard. Eles eram pessoas poderosas, pessoas acostumadas à brutalidade do mundo, mas mesmo elas não puderam ficar intocadas por isso. Depois que eu perdi meu emprego e minha família, Richard continuou, eu perdi minha casa. 2. Ninguém queria contratar um homem condenado por desvio de dinheiro. Ninguém queria me dar uma chance. Eu vivi nas ruas de Boston por 3 anos, 3 anos dormindo sob pontes, 3 anos implorando refeição a refeição, 3 anos sendo olhado como lixo. Ele olhou para suas mãos, mãos feitas finas e ásperas por uma vida difícil. Havia noites eu estava em uma ponte, olhando para baixo, para a água preta abaixo, e me perguntei se pular seria mais fácil. Havia noites eu segurei uma faca, pressionei-a em meu pulso e me perguntei se um corte terminaria tudo. Victoria gritou em agonia. Não, por favor, pare. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Mas Richard não parou. Eu não morri, ele disse, sua voz mais calma agora, como se ele já tivesse passado pela pior dor e apenas o vazio permanecesse. Eu não morri porque eu queria a verdade. Eu queria provar que eu era inocente. Eu queria te encontrar e pegar de volta a justiça. Ele olhou direto nos olhos de Victoria. 5 anos. 5 anos eu vivi no inferno por sua causa. 5 anos eu perdi tudo por sua causa. 5 anos eu procurei em todo lugar por você. E finalmente hoje eu te encontrei. Victoria desabou aos pés de Richard, lágrimas escorrendo por seu rosto. Eu sinto muito. Ela soluçou, sua voz quebrando em explosões irregulares. Eu sei que eu estava errada. Eu sei que eu fiz algo imperdoável. Mas eu farei isso certo. Eu farei qualquer coisa para fazer isso certo para você. Dinheiro, seu nome, qualquer coisa que você quiser. Eu farei, por favor. Richard olhou para a mulher ajoelhada a seus pés. E ele riu. Uma risada amarga, dolorosa, soando quase como um soluço. Fazer isso certo, ele disse lentamente. Você diz que você fará isso certo. Ele se curvou, olhando direto nos olhos de Victoria. Então, você pode me devolver 5 anos de minha vida. Você pode me devolver as noites que eu dormi sob pontes. Você pode me devolver minha família. Você pode me devolver minha filha. Você pode me devolver a honra que eu perdi. Você pode me devolver o que você roubou. Victoria não conseguiu responder. Ela podia apenas chorar e balançar sua cabeça. Não, ela não podia. Ninguém podia. O que foi perdido nunca retornaria. Evelyn estava no canto, silenciosamente observando a tudo. Lágrimas estavam escorregando pelas bochechas dela também. Ela entendeu a dor de Richard. Ela entendeu o que parecia ser culpada e não acreditada. Ela entendeu o desespero de ter o mundo inteiro virar as costas para você, porque ela tinha vivido através de dias como aqueles no orfanato. Ela silenciosamente puxou um lenço de seu bolso, andou até Richard e o ofereceu a ele. Ela não disse uma palavra, apenas um pequeno gesto, mas cheio de empatia e compreensão. Richard olhou para Evelyn, assustado. Então ele pegou o lenço e limpou as lágrimas de seu rosto. Obrigado, ele sussurrou. Evelyn apenas deu um pequeno aceno, então recuou. Ela não precisava de agradecimentos. Ela apenas queria que ele soubesse que ele não estava sozinho, que alguém entendia sua dor, que a justiça, por mais tarde, tinha finalmente chegado. Gabriel ficou em silêncio o tempo inteiro. Richard contou sua história. Ele ouviu cada palavra, cada detalhe, cada dor que o homem tinha carregado por 5 anos. E com cada frase Richard falou, o desapontamento dentro de Gabriel afundou um pouco mais profundo. A fúria dentro dele cresceu um pouco maior. Não fúria em Richard. Fúria na mulher que ele tinha uma vez se importado, a mulher que ele tinha uma vez confiado, a mulher que tinha mentido para ele por 3 longos anos. Gabriel caminhou até Richard. Seus passos aterrissaram sólidos no chão de mármore. Ele parou um passo de distância e olhou direto nos olhos injetados de um homem que tinha suportado muita injustiça. Quanto foi tirado de você?
Gabriel perguntou, sua voz baixa e clara. Richard olhou para ele, assustado pela súbita pergunta. Levou a ele um momento para entender. Gabriel queria dizer o dinheiro. Victoria tinha desviado. O dinheiro que tinha levado a Richard sendo incriminado. 2 milhões, Idealis, Richard respondeu, sua voz desgastada. Então ele balançou sua cabeça. Mas eu não preciso de dinheiro. Ele olhou para Gabriel com olhos cheios de dor. Dinheiro não pode comprar de volta o que eu perdi. Dinheiro não pode apagar 5 anos de inferno. Dinheiro não pode retornar minha família, minha filha, a vida que eu costumava ter. Ele puxou um lento fôlego. O que eu preciso é minha honra. Eu preciso que as pessoas saibam que eu sou inocente. Eu preciso do meu nome limpo. Eu preciso que o mundo saiba na verdade. Isso é tudo que eu quero. Gabriel acenou lentamente. Ele entendeu. Ele entendeu mais do que qualquer um naquela sala, porque ele também era um homem que valorizava a honra acima de tudo. Em seu mundo, a honra era a coisa mais preciosa que uma pessoa podia ter. Perder dinheiro e você pode ganhá-lo novamente. Limpa a garganta. Perder uma casa e você pode construir outra. Mas perder sua honra e nada pode jamais substituí-la. Você terá ambos, Gabriel disse, sua voz firme como um juramento. Richard levantou sua cabeça, mal ousando acreditar no que ele apenas ouviu. Ambos. Ambos, Gabriel repetiu. Dinheiro e honra, você terá ambos. Ele virou em direção à Vitória, ainda ajoelhada no chão, soluçando como uma criança. Então ele olhou de volta para Richard. Eu vou pagar cada centavo que ela tirou de você. 2 milhões de meus bens pessoais. Victoria levantou sua cabeça, olhos arregalados de choque. Gabriel, ela disse, sua voz tremendo. Você não tem que fazer isso. Isso é seu dinheiro. Gabriel não olhou para ela. Ele continuou falando com Richard como se Victoria não existisse. E eu farei com que a verdade se torne pública. Eu tenho os melhores advogados em Chicago. Eles te ajudarão a reabrir o caso. Eles provarão sua inocência no tribunal. Eles farão com que seu nome seja limpo aos olhos do público. Ele pausou, seus olhos ficando gelados quando eles se voltaram para Victoria. E ela responderá à lei pelo que ela fez a você, pelos anos de inferno que ela te causou. Ela pagará centavo por centavo. Richard estava lá atordoado. Ele não podia acreditar no que ele estava ouvindo. Por 5 anos, ele tinha batido em cada porta de agência, cada tribunal, cada escritório de advogado. Ele tinha implorado as pessoas para ouvirem. Ele tentou gritar a verdade para o mundo. Mas ninguém acreditou nele. Ninguém queria ouvi-lo. Ninguém se importava com um homem sem teto, com uma história que parecia loucura. E agora, de pé, na frente dele estava Gabriel Thornton, o mais poderoso chefe da máfia em Chicago. Um homem cujo único aceno podia mudar uma cidade inteira. E aquele homem tinha acabado de dizer que ele acreditava nele, que ele o ajudaria, que ele traria a ele justiça. Lágrimas começaram a escorrer pelas bochechas de Richard. Não lágrimas de sofrimento, como as que ele tinha derramado por anos. Lágrimas de libertação. Lágrimas de esperança. Lágrimas de um homem que foi finalmente visto, finalmente ouvido, finalmente acreditado. Você, Richard disse, sua voz tão sufocada que ele mal conseguia tirar as palavras. Você acredita em mim? Eu acredito em você, Gabriel respondeu, sua voz mais suave agora, mas ainda inabalavelmente certa. E eu farei com que o mundo inteiro acredite em você também. Richard não podia mais segurar. Ele chorou. Ele chorou como uma criança. Como se toda a dor, toda a injustiça, todas as noites intermináveis e desesperadas daqueles 5 anos estivessem escorrendo por suas lágrimas. Essa foi a primeira vez em 5 anos que alguém tinha acreditado nele. A primeira vez que alguém tinha olhado nos olhos dele e disse que ele não era um homem mau. A primeira vez que alguém tinha ficado do lado dele. Obrigado, Richard soluçou entre respirações quebradas. Obrigado. Obrigado. Gabriel colocou uma mão no ombro de Richard. Você não precisa me agradecer.
Isso é a coisa certa a fazer. A justiça deveria ter chegado a você 5 anos atrás. Eu estou apenas ajudando-a a chegar tarde em vez de nunca. Nana Teresa estava atrás deles e deu um quieto aceno. Orgulho aqueceu seu olhar enquanto ela olhava para seu neto. Este era o Gabriel que ela tinha criado. Este era o homem em quem ela sempre tinha acreditado. Um homem que podia dizer o certo do errado. Um homem disposto a defender a justiça. Um homem digno do nome Thornton. Gabriel virou para olhar para Victoria. A mulher estava ainda ajoelhada no chão, seu rosto embaçado com lágrimas, seu corpo inteiro tremendo como uma folha em uma tempestade. Ela tinha uma vez sido a mulher mais bonita que ele conhecia. Ela tinha uma vez sido a que ele queria passar sua vida inteira ao lado. Mas agora, olhando para ela, Gabriel viu apenas uma estranha, uma enganadora, um fantasma de tudo que ele tinha uma vez acreditado era real. Ele se aproximou dela. A raiva ardente de antes tinha ido embora. Tudo o que restava era exaustão, desapontamento, o vazio de um homem que tem apenas perdido algo importante. Não amor, confiança, a capacidade de confiar em alguém que ele tinha pensado que ele verdadeiramente conhecia. Victoria, Gabriel disse, sua voz baixa e pesada. Nosso noivado termina aqui. As palavras soaram através do salão como um sino da morte. Victoria levantou sua cabeça, seus olhos arregalados de horror. Não, ela gritou, sua voz afiada e desesperada. Gabriel, não. Você não pode fazer isso. Eu te amo. Eu verdadeiramente te amo. Ela rastejou em direção a ele, ambos os braços agarrando-se firmemente à sua perna como alguém se afogando, agarrando a última tábua de salvação ao alcance. Eu mudarei. Eu juro que mudarei. Eu me tornarei a mulher que você quer. Eu farei qualquer coisa. Qualquer coisa. Apenas não me deixe. Ela soluçou, lágrimas e muco escorrendo pela face que tinha uma vez sido impecável. Eu sei que eu estava errada. Eu sei que eu fiz coisas terríveis, mas eu posso mudar. Eu juro a você. Eu juro a Deus, eu mudarei. Gabriel olhou para a mulher se agarrando a ele. E ele não sentiu nada. Nenhuma raiva, nenhuma pena, nenhum ódio. Apenas um vasto, oco vazio. Ele se curvou gentilmente e descolou os dedos de Victoria de sua perna. Um dedo de cada vez. Lento, final. Você deveria ter mudado antes de você machucar pessoas. Gabriel disse, sua voz estranhamente calma. Não agora. Não quando você tem sido exposta. Não quando você não tem outra escolha. Victoria olhou para ele, seus olhos afogando em desespero. Mas Gabriel já tinha virado as costas. Ele não conseguia mais olhar para ela. Ele não queria mais olhar para ela. Justo então, Nana Teresa deu um passo à frente. Ela lentamente ajoelhou-se ao lado de Victoria, colocando sua bengala de carvalho de lado. Era algo ninguém naquela sala esperava. Nana Teresa, a mulher mais poderosa na família Thornton, estava ajoelhada ao lado da que tinha enganado seu neto. Criança, Nana Teresa disse, sua voz inesperadamente gentil. Eu não defenderei o que você tem feito. Os pecados que você tem cometido não podem ser negados. Ela colocou uma mão no ombro de Victoria. Um gesto Victoria nunca esperou. Mas eu acredito que ainda há tempo para mudar. Uma pessoa pode cair, mas eles podem também se levantar novamente. Você pode se tornar melhor que isso. Victoria olhou para ela, lágrimas ainda fluindo sem fim. Mas Nana Teresa continuou, sua voz ficando mais firme. Antes que você possa mudar, você tem que enfrentar as consequências do que você tem feito. Você tem que pagar por seus pecados. Você tem que fazer as pazes com as pessoas que você tem machucado. Esse é o primeiro passo. E é o passo que você não pode pular. Victoria acenou, muito exausta, para falar outra palavra. Ela entendeu. Ela sabia o que estava esperando por ela. E ela aceitou isso porque ela não tinha outra escolha. Gabriel sinalizou para seu advogado dar um passo à frente. Um compromisso escrito foi redigido ali mesmo no local. Victoria pagaria o valor total que ela tinha desviado.
Ela cooperaria com investigadores. Ela testemunharia no tribunal para limpar o nome de Richard. Ela aceitaria qualquer punição que a lei impusesse. Victoria assinou o documento. Sua mão tremeu tão mal que a assinatura era quase ilegível. Mas ela assinou de qualquer forma, porque era a única coisa que ela podia fazer. 2 guardas intervieram, gentis mas firmes, levantando Victoria para seus pés. Eles a escoltariam para fora da propriedade, para fora da vida de Gabriel, para fora de tudo que ela tinha construído sobre mentiras. Antes que ela partisse, Victoria parou. Ela virou para olhar para Gabriel uma última vez. Seus olhos eram vermelhos, seu rosto pálido, mas em seu olhar havia algo mais sincero do que qualquer coisa que ele tinha jamais visto dela antes. Gabriel, ela chamou, sua voz rouca mas clara. Eu verdadeiramente te amo. Você pode não acreditar em nada que eu tenho jamais dito. Você pode pensar que era tudo mentira, mas o amor que eu senti por você era real. Essa é a única coisa que não era uma mentira. Gabriel olhou para ela por um longo momento. Então ele respondeu, sua voz gentil, entrelaçada com tristeza. Eu queria que você tivesse mostrado aquele amor através de honestidade em vez de através de mentiras. Victoria fechou seus olhos. Uma última lágrima escorregou por sua bochecha. Então ela deixou os guardas levá-la embora. As grandes portas abriram. Luz do corredor derramou-se novamente. Victoria pisou sobre o limiar, andando para a escuridão, esperando à frente. Ela não olhou para trás. As portas fecharam atrás dela. Um seco som final ecoou como um livro fechando. Um capítulo terminou e um novo capítulo estava prestes a começar. Gabriel estava lá olhando para as portas fechadas. Ele não sabia o que ele sentia. Alívio, dor, exaustão. Tudo isso emaranhado junto em um nó que ele não conseguia desatar. Mas ele sabia uma coisa. Ele tinha feito a coisa certa. E isso era tudo o que importava. A festa terminou em silêncio, sem mais música, sem mais risadas, sem mais parabéns ou educados apertos de mão. 300 convidados saíram um por um, carregando com eles a chocante história que eles tinham acabado de testemunhar. A história da noiva de Gabriel Thornton, a perfeita mulher que acabou sendo uma fraude. A história de Richard Donovan, o homem falsamente acusado por 5 anos, finalmente limpo. A história da justiça, tarde mas finalmente chegada. Mansão Thornton ficou oca. Os lustres de cristal ainda queimavam brilhantes, mas sua luz parecia mais fria agora. As grandes paredes ainda estavam de pé, ainda elas pareciam sussurrar sobre o que tinha acabado de acontecer. Gabriel estava sozinho na varanda, olhando para fora para o jardim escuro. Ele tinha estado lá por 1 hora, não falando, não se movendo, apenas pensando sobre Victoria, sobre as mentiras. Sobre 3 anos ele tinha desperdiçado em uma ilusão. Então ele virou de volta para dentro. O grande salão estava quase vazio agora. A equipe trabalhou silenciosamente, limpando copos e dobrando roupas de cama. Eles se moveram em silêncio, como se com medo de quebrar o pesado ar pressionando para baixo na casa. E então Gabriel a viu. Evelyn. Ela estava no canto mais distante do salão sozinha, silenciosamente empilhando cadeiras. Ela não pediu a ninguém por ajuda. Ela não reclamou. Ela apenas trabalhou como se esta noite tivesse sido uma noite comum como qualquer outra. Gabriel andou em direção a ela. Seus passos aterrissaram suavemente no mármore. Evelyn o ouviu, levantou sua cabeça e parou quando ela o viu. Senhor, ela disse firme, mas um pouco surpresa. Você precisa de algo? Gabriel não respondeu imediatamente. Ele apenas estava lá olhando para ela, olhando para a mulher de 27 anos com cabelo castanho escuro amarrado nitidamente para trás, olhando para olhos verdes claros como um lago de outono, olhando para um rosto cansado, ainda iluminado por teimosa resiliência. Ela era pequena, pobre. Ela não tinha nada além de suas mãos e sua vontade. Mas ela tinha algo que Victoria,
A bonita, rica mulher que ele tinha uma vez amado, nunca tinha possuído. Dignidade real, não o tipo comprado com dinheiro ou polido com mentiras. Você mudou tudo hoje. Gabriel disse, sua voz baixa e lenta. Evelyn franziu a testa como se ela não entendesse o que ele queria dizer. Senhor, eu não entendo. Gabriel deu um passo mais perto por um passo. Se você não tivesse falado por Henry, nós não teríamos visto a verdadeira face de Victoria. Se você não tivesse se levantado, eu teria continuado a ser enganado. Se não fosse por você, Richard Donovan nunca teria sido limpo. Ele olhou direto nos olhos dela. Você mudou tudo com uma decisão, com a coragem de dizer a verdade. Evelyn balançou sua cabeça gentilmente. Senhor, eu não fiz nada especial. Eu apenas fiz o que era certo. Qualquer um com uma consciência teria feito o mesmo. Gabriel sorriu. Um pequeno sorriso, o primeiro desde que a noite começou. Isso é exatamente o que faz você especial. Ele virou para a janela, seu olhar distante, como se ele estivesse olhando em algum lugar longe. Você sabe, ele disse, sua voz mais suave agora. Minha mãe morreu quando eu era muito jovem, mas há algo que ela disse que eu nunca esqueci. Evelyn ficou quieta ouvindo. Gabriel continuou. Ela disse, uma boa pessoa não é alguém com poder, não alguém com dinheiro ou fama. Uma boa pessoa é alguém que usa sua voz para proteger aqueles que não têm uma voz. Ele virou de volta para Evelyn. Hoje você fez exatamente isso. Você usou sua voz para proteger Henry, um homem prestes a perder tudo. Você se levantou na frente de 300 pessoas poderosas, na frente de uma mulher que poderia ter destruído você com um estalar de seus dedos. Você não tinha nada em suas mãos, mas você tinha coragem, e essa coragem mudou tudo. Evelyn sentiu seus olhos arderem. Ela não estava acostumada a elogios. Ela não estava acostumada a alguém ver o que ela fez. Toda sua vida ela tinha sido acostumada a ser abandonada, esquecida, tratada como se ela não existisse. Mas o homem de pé na frente dela, o mais poderoso chefe da máfia em Chicago, estava olhando para ela como se ela importasse. Obrigado, Evelyn disse, sua voz falhando. Mas eu verdadeiramente não fiz nada especial. Eu apenas não podia ficar ali enquanto alguém estava sendo tratado injustamente. Eu conheço esse sentimento. Eu conheço essa dor, e eu não quero que ninguém tenha que suportá-la. Gabriel acenou. Ele entendeu mais do que ela percebeu. E é por isso que eu te respeito, ele disse. Evelyn Sinclair. Depois daquela fatídica noite da festa, a vida na propriedade Thornton lentamente retornou ao normal. Mas algumas coisas tinham mudado para sempre. Victoria tinha ido. O segredo tinha sido exposto. E Gabriel, embora ele nunca disse em voz alta, não conseguia esquecer a jovem mulher que tinha ousado se levantar na frente de 300 pessoas poderosas apenas para proteger um garçom. Um dia depois da festa, Gabriel convocou Henry ao seu escritório. O homem de 45 anos entrou com olhos nervosos, incerto do que ele tinha feito de errado. Mas Gabriel não perguntou sobre trabalho. Ele perguntou sobre Evelyn. Me conte sobre ela. Gabriel disse, sua voz calma, mas intencional. Que tipo de pessoa ela é? Henry ficou surpreso, mas ele contou a ele o que ele sabia. O que ele tinha pego de breves conversas com Evelyn durante os intervalos, que ela tinha sido órfã jovem, que ela tinha sofrido através de anos em um orfanato, que ela tinha estado por conta própria desde que ela tinha 16, que ela trabalhava 3 empregos de uma vez apenas para ganhar dinheiro. E então Henry contou a ele sobre Chloe, irmã de Evelyn, 24 anos de idade, nascida com uma condição cardíaca em urgente necessidade de cirurgia. O custo era $200 mil, um número Evelyn não sabia que ela poderia jamais alcançar. Ela trabalha sem parar, senhor. Henry disse, sua voz cheia de tristeza. 16 horas por dia, 7 dias por semana. Ela está ficando mais magra bem diante de seus olhos, mas ela nunca reclama. Ela apenas diz que ela vai salvar sua irmã,
Não importa o que custe. Gabriel ouviu em silêncio, e dentro dele, uma decisão começou a tomar forma. Uma semana depois, Evelyn voltou para o pequeno apartamento depois de um longo dia de trabalho. Ela estava tão exausta, ela mal conseguia ficar de pé. Mas o momento ela viu Chloe sentada na cama, sorrindo enquanto ela esperava, a exaustão pareceu derreter. Você tem uma carta, Chloe disse, sua voz fraca, mas brilhante com excitação. Do hospital? Evelyn franziu a testa. Uma carta do hospital. Ela não lembrava de nenhum compromisso ou exame. Ela pegou o envelope e abriu e começou a ler. Então ela ficou perfeitamente imóvel. Seus olhos arregalaram. Sua mão começou a tremer. Ela leu isso de novo, como se ela não pudesse confiar no que ela estava vendo. A carta dizia o custo inteiro da cirurgia para Chloe. Sinclair tinha sido pago. 200 mil dólares pago em cheio. Nem um único cheiro restante. O que é isso? Chloe perguntou, preocupação rastejando em sua voz, quando ela viu sua irmã de pé, lá congelada. Limpa a garganta. Evelyn. Evelyn não respondeu. Lágrimas começaram a rolar por suas bochechas. Não as lágrimas de sofrimento que ela tinha derramado tantas vezes antes. Lágrimas de felicidade. Lágrimas de libertação. Lágrimas de alguém percebendo que milagres eram reais. Ela olhou para a carta novamente, procurando pelo nome da pessoa que tinha pago. Mas não havia um. Apenas as palavras benfeitor anônimo. Sem nome, sem endereço, sem demanda por reembolso. Mas Evelyn sabia. Ela sabia quem era. Apenas uma pessoa podia fazer isso. Apenas uma pessoa sabia sua situação. Apenas uma pessoa tinha olhado para ela com respeito e disse que ela tinha mudado tudo. Gabriel Thornton. Evelyn agarrou a carta ao seu peito e irrompeu em soluços. Ela chorou porque Chloe seria salva. Ela chorou porque o peso em seus ombros por os últimos 2 anos tinha finalmente sido levantado. Ela chorou porque alguém neste mundo a tinha visto, se importado com ela, a ajudado sem pedir nada em troca. O que está errado? Chloe perguntou, pânico em sua voz. Por que você está chorando? Evelyn sentou ao lado da cama e pegou a mão de Chloe. Você vai ter a cirurgia, ela disse, sua voz quebrando, mas transbordando de alegria. Você vai ficar melhor, você vai viver. Chloe olhou para ela, olhos arregalados de descrença. Sério? Você conseguiu dinheiro suficiente? Evelyn balançou sua cabeça e sorriu através de lágrimas. Alguém nos ajudou. Uma boa pessoa. Naquela noite, depois que Chloe tinha adormecido profundamente, Evelyn estava perto da pequena janela do apartamento. Ela olhou para a distância em direção à colina, onde a propriedade Thornton se erguia, suas luzes cintilando como estrelas. Ela não falou um obrigado. Ela sabia que ela não teria a chance, mas ela esperava de alguma forma Gabriel saberia. A maneira como ela olhava para aquela propriedade disse tudo. Toda sua gratidão, todo o seu respeito, todas as coisas que palavras nunca poderiam totalmente conter. 6 meses depois, a primavera tinha chegado em Chicago, trazendo brisas quentes e suave luz solar. E com a estação veio um novo capítulo nas vidas de todos nesta história. Richard Donovan, o homem que tinha suportado 5 anos de inferno por um crime que ele nunca cometeu, foi finalmente limpo completamente. O tribunal o declarou inocente. A imprensa contou sua história. O mundo inteiro aprendeu a verdade. E mais importante de tudo, sua filha voltou para ele. Ela tinha 20 anos agora, e ela chorou enquanto ela envolveu seus braços ao redor de seu pai e disse que ela sentia muito, ela tinha jamais duvidado dele. Richard chorou com ela. Ele segurou sua filha perto e disse a ela que ele a tinha perdoado há muito tempo. Com o dinheiro Gabriel reembolsou, Richard abriu uma pequena loja de reparos de eletrônicos nos subúrbios de Chicago. O trabalho não trouxe muito dinheiro, mas trouxe a ele alegria e paz. Todo dia ele acordava com um sorriso, trabalhou duro e veio para casa para sua filha na noite. Isso era tudo que ele precisava. Chloe, irmã de Evelyn, teve uma cirurgia bem-sucedida. A operação durou 8 horas, mas tudo correu ainda mais suavemente do que qualquer um esperava.
O médico disse que Chloe seria capaz de viver uma vida normal, saudável como qualquer outra pessoa. Quando Evelyn ouviu isso, ela caiu de joelhos ali mesmo no corredor do hospital e soluçou, não de tristeza, mas porque pela primeira vez em sua vida, ela não tinha mais que viver com medo de perder a pessoa que ela amava mais. Victoria, ou Camille, como ela tinha uma vez sido conhecida, aceitou sua sentença. Porque ela cooperou com a investigação e deu uma declaração honesta, ela recebeu uma sentença suspensa em vez de tempo de prisão. Ela começou terapia enfrentando as feridas profundamente enraizadas que a tinham moldado em alguém tão cruel. Sua jornada em direção à mudança era ainda longa, mas pelo menos ela tinha dado o primeiro passo. E Evelyn, a pequena, quieta mulher que tinha ousado se levantar na frente de 300 pessoas poderosas, foi promovida a gerente de eventos da propriedade Thornton. Ela não tinha mais que trabalhar 3 empregos de uma vez. Ela não tinha mais que acordar às 4 horas da manhã e ir dormir à meia-noite. Ela podia finalmente viver uma vida normal com trabalho estável e uma renda que era o suficiente para cuidar de si mesma e de sua irmã. Quanto a Gabrielle e Evelyn, eles não se apressaram, eles não forçaram nada. Eles não definiram o que eles eram com qualquer palavra particular. Eles simplesmente ficaram próximos. Longas conversas na varanda enquanto o sol se punha. Quentes xícaras de chá em frias manhãs de inverno. Pequenos sorrisos quando seus olhos se encontraram por acidente em uma multidão. Momentos de silêncio cheios de significado. Uma noite de primavera, Gabrielle e Evelyn estavam lado a lado na varanda da propriedade, olhando para um jardim florescendo com flores. Um leve vento flutuou através, carregando o cheiro de rosas e jasmim. "Obrigado, Evelyn", Gabrielle disse, sua voz gentil e quente. "Você fez uma diferença apenas por ser corajosa." Evelyn virou para olhar para ele, e ela sorriu. Um verdadeiro radiante sorriso, brilhante como luz do sol depois de uma longa chuva. Foi o primeiro sorriso depois de tantos anos de sofrimento. O sorriso de alguém que tinha finalmente encontrado paz. E pela primeira vez em suas vidas, tudo terminou bem. Terminou com a verdade trazida para a luz. Terminou com a justiça sendo feita. Terminou com corações partidos começando a curar. Terminou com a paz que todos mereciam. Esta história nos deixa com uma profunda lição sobre a vida. Que a verdade, não importa quanto tempo ela está enterrada, eventualmente surgirá. Que a justiça, mesmo quando ela vem tarde, é ainda melhor do que nunca vir de todo. Que a dignidade de uma pessoa não é encontrada em dinheiro ou status, mas em como eles tratam as pessoas ao redor deles. E que às vezes tudo o que precisa é uma pessoa corajosa se levantando e o mundo inteiro pode mudar. Meus queridos amigos, nossa história termina aqui hoje. Como esta história fez você se sentir? Fez você pensar em algo em sua própria vida real? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. Nós verdadeiramente esperamos ouvir o que está em seu coração. Se você gostou desta história, não esqueça de clicar em curtir e compartilhar o vídeo com as pessoas que você ama. E se você não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se agora para você não perder estas comoventes histórias todo dia. Finalmente, nós desejamos a todos vocês, assistindo este vídeo, boa saúde, uma vida alegre e paz cada dia. Obrigado por estar conosco. Adeus e nos vemos novamente no próximo.